Vamos ouvir agora o André Fischer, especialista nessa área. Ele escreveu o Manual Prático da Linguagem Inclusiva, como eu falei aqui no comecinho do programa. André, eu queria agradecer primeiro a sua presença aqui com a gente para falar sobre esse assunto que é tão importante. Você estava acompanhando aqui a nossa abertura. Eu queria fazer a primeira pergunta e saber de você qual é o impacto da voz de uma figura pública, como a gente viu no começo do programa, nessa conversa, nessa discussão. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? E obrigado pelo convite. Muito bom estar trocando ideia com pessoas que têm opiniões, né? Pelo que eu estou vendo aqui, bem parecidas com a minha também, que eu acho que o mais importante de tudo é a gente respeitar o próximo, respeitar o outro, né? Ter empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. A questão é que a gente, a partir do momento que a gente tem figuras públicas que estão entrando em contato e tendo a possibilidade de expressar os seus sentimentos, as suas percepções sobre si próprios. Eu vi esses dias uma entrevista com o Elliot Page falando que ele passou, na verdade, quase toda a pandemia se entendendo, né, a partir do momento que ficou isolado, sozinho, que se entendeu como uma pessoa trans e não apenas como uma mulher lésbica, né? Teve essa possibilidade. Eu acho que isso dá voz a outras pessoas que talvez passem por esse mesmo momento, né? De não se entenderem no seu próprio corpo, né, isso como a Gabriela estava falando, se olharem no espelho e não se reconhecerem. Eu acho que é importante que existam essas vozes para as pessoas que estão passando por esse momento, né, que vivem isso, não acharem que estão sozinhas, né, que são as únicas pessoas do mundo que passam por isso. Tem muita gente. A sociedade humana, né, e não dá nem para falar que é só ocidental, no mundo inteiro, durante muitos séculos reprimiu as pessoas que não se encaixavam nesse sistema binário de gênero que a gente vive, né? E eu acho que tem uma questão, por exemplo, tem até sociedades como, sei lá, por exemplo, no Irã, que é uma sociedade super conservadora, ultra conservadora, e que reconhece, por exemplo, que uma pessoa possa ser, se ela não é um homem, ela possa ser uma mulher trans. Algumas sociedades até entendem né, se você se coloca nesse sistema binário, algumas sociedades até entendem, mas uma pessoa que não se coloca dessa maneira, né, que não se entende como homem nem como mulher, para muita gente fica muito confuso. E é essa questão, a gente tem que entender que cada pessoa tem uma orientação sexual, tem uma identidade de gênero, a gente entende que a maioria das pessoas são o que a gente chama de cisgênero, né, ou seja, que elas se entendem com o mesmo gênero que foi designado a elas ao nascer, mas tem pessoas que não. E eu acho que é isso que a gente tem que dar espaço e compreensão para essas pessoas. E é exatamente isso. O que me afeta o fato de outra pessoa não se entender como homem ou como mulher, ou se entender como uma pessoa trans? O que isso vai me afetar? E no caso, por exemplo, de uma família que tem um filho ou uma filha que se entendem como uma pessoa de outro gênero, ou como uma pessoa não binária, ou de gênero fluido, eu entendo que existe uma preocupação, o que essa pessoa pode passar de preconceito por parte da família, mas eu, sinceramente, acho que cabe à família não reprimir essa pessoa para torná-la uma pessoa totalmente infeliz, mas dar o suporte para essa pessoa poder se encontrar e viver da melhor maneira possível. Eu acho que é sempre essa questão, a gente tem que entender, se colocar, né, como se diz em inglês, se colocar no sapato do outro, né, se colocar no lugar do outro para entender se eu não sofro com isso, eu sou uma pessoa cisgênero, sou homem, me entendo dessa maneira, tem gente que não se entende, que não se enxerga dessa forma. Então, acho que a gente tem que dar espaço para as pessoas se manifestarem.